E aí, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui então para dar sequência na nossa aula. Nós estamos fazendo uma síntese do Novo Testamento agora na nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos conversar mais um pouco então sobre esse tema. Na aula anterior, nós estivemos falando um pouco sobre os evangelhos, que são compostos pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que ele vai basicamente narrar as atividades de alguns dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Então, se nós lembrarmos um pouquinho da aula passada, do que nós tratamos sobre os livros dos evangelhos, esse conjunto de livros eles falaram um pouco sobre o ministério de Jesus, como foi a vida dele aqui na Terra, as obras que ele realizou, contou também sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E, em sequência, então, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre as atividades de alguns dos apóstolos após esse momento que Cristo deixou a terra e voltou para os céus. E aqui nós temos dois versículos que são bem interessantes para a gente entender um pouco sobre o nome Atos dos Apóstolos. O primeiro versículo está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E o segundo versículo está no capítulo 10, verso 44. Eu vou ler ele aqui para vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E outro versículo. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aqui é interessante porque eu trouxe esses dois versículos para vocês, mas existem vários outros no livro de Atos que tem um fator muito comum. Ambos estão falando sobre o Espírito Santo, sobre as ações e sobre o que o Espírito Santo fez através dos apóstolos. Então, o livro é chamado Atos dos Apóstolos, mas ele poderia ser muito bem chamado de Atos do Espírito Santo, pois foi através do Espírito Santo que os apóstolos fizeram todas as atividades que estão descritas no conteúdo desse livro. E aí vamos falar um pouco sobre quem é o autor, sobre quando foi escrito esse livro. Tem aqui dois versículos que nos ajudam a entender um pouco sobre o provável autor do livro de Atos, dos Apóstolos. O primeiro está lá no capítulo 16, verso 16, e o segundo está no capítulo 20, versículos 7 e 8, ambos do livro de Atos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Aqui, se nós prestarmos atenção, o autor ele coloca a narrativa como ele fazendo parte. A gente tem, por exemplo, o pronome nos saiu, estando nós reunidos, onde estávamos reunidos. Então, nós podemos ver que o autor que escreveu o livro estava presente nesses acontecimentos que ele descreve. Então, para quando os estudiosos pensam em quem seria o autor do livro, a primeira dica, digamos, não dica, mas o primeiro fator que eles levam em consideração é que o autor, escritor do livro, estava presente com Paulo quando aconteceram os fatos. A gente tem também aqui mais dois versículos que ajudam muito bem também a nós atribuirmos a autoria ao autor do livro. O primeiro está em Lucas, capítulo 1, versos 3 e 4, e o segundo está em Atos, capítulo 1, versos 1 e 2. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, aqui nós temos dois versículos que falam sobre
a abertura de ambos os livros. O primeiro fala sobre a abertura do livro de Lucas e o segundo fala sobre a abertura do livro de Atos. E se a gente prestar atenção nesse prólogo, a gente vê que ambos os livros estão direcionados para a mesma pessoa, que é Teófilo, e por isso a gente pode atribuir a autoria a Lucas, pois ele foi o autor do livro de Lucas e, consequente, também o livro de Atos. Além disso, se a gente pensar no fator que foi discutido agora há pouco também, de que o autor e escritor do livro estava presente com Paulo dentre os acontecimentos narrados, Lucas muito bem se encaixa como autor, pois ele também estava presente com Paulo em vários dos momentos dos acontecimentos descritos nesse livro. Então, o autor do livro é Lucas, e a data de escrita foi aproximadamente 61 depois de Cristo. Se a gente lembrar um pouquinho da aula passada, nós vimos que Lucas foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo. Então, possivelmente o autor escreveu o livro de Lucas e, terminando, escreveu também o livro de Atos e os direcionou a Teófilo. E qual que é o propósito do livro de Atos? O livro de Atos, ele visa narrar o desenvolvimento do movimento que Cristo inaugurou e foi continuado pelos apóstolos após a ressurreição e ascensão do Messias. Ou seja, a ideia do livro é mostrar e trazer informações sobre todas as atividades dos apóstolos após a ressurreição do Messias. A gente tem aqui também um versículo que nos ajudam a entender um pouquinho sobre a ideia e o propósito desse livro. Capítulo 1, versos 1 e 2 de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então aqui o autor de Lucas ele está abrindo o livro de Atos e ele fala para Teófilo: eu escrevi o primeiro livro, que é o livro de Lucas, para falar sobre todas as coisas que Jesus fez aqui na Terra, sobre as coisas que ele começou a ensinar até o momento que ele foi elevado às alturas, ou seja, até o momento que ele foi elevado aos céus, ascendeu aos céus. E então o livro de Atos vem para narrar os acontecimentos, os fatos, contar um pouco da história dos apóstolos, dos que eles fizeram após a ascensão de Cristo no céu. Em outras palavras, a gente pode dizer que o livro de Atos, ele conta um pouco sobre a história da igreja primitiva, ou seja, aquela igreja que surgiu após o momento que Jesus deixou essa terra e foi para os céus. E nós podemos dividir a estruturação do livro de Atos da seguinte forma. Ele pode ser dividido em três partes principais, digamos. E tem um versículo logo no começo do livro que nos ajuda a entender muito bem a estrutura desse livro, que é o versículo 8 do primeiro capítulo de Atos. Ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, então, é Jesus falando para os apóstolos que eles receberiam poder do Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E a estruturação do livro segue essa ordem mesmo. A gente vê que nos 7 primeiros capítulos do livro de Atos está contando um pouco sobre o testemunho de Jesus na cidade de Jerusalém. Depois, na parte intermediária do livro, entre os capítulos 8 e 12, vai falar um pouco sobre o testemunho na Judéia e na Samaria. E a parte final do livro, que vai do capítulo 13 até o capítulo 28, fala um pouco sobre o testemunho através de todo o mundo romano. Então, nós vemos que Jesus, ele disse que os apóstolos, através do Espírito Santo, seriam testemunhas dele em Jerusalém, posteriormente na Judéia e na Samaria, e posteriormente nos confins da terra. E realmente foi dessa forma que aconteceu. A propagação do evangelho, da mensagem de Jesus, seguiu essa forma. Inicialmente em Jerusalém, se espalhando um pouco para a Judéia e Samaria, e posteriormente para todas as outras nações da terra. E aqui é um fato interessante para a gente entender como é que foi essa expansão do testemunho. É o versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 8 de Atos. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então nós temos aqui que o evangelho estava sendo propagado, o testemunho de Jesus estava sendo propagado em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Porém, levantou-se uma grande perseguição contra essa igreja. E a partir de então, as pessoas elas foram dissipadas e a partir disso, o testemunho de Jesus, a propagação do evangelho, começou a se disseminar por outros povos. Inicialmente para Samaria, para a Judéia e depois para os confins da terra. Assim como o versículo anterior, já que nós já lemos, explicou melhor. E o livro, além disso, ele vai trazer o relato de diversos acontecimentos com os apóstolos. Alguns dos exemplos que são narrados neste livro. As viagens missionárias de Paulo. Então, ele vai falar de 3 grandes viagens missionárias que o apóstolo fez. Além disso, vai contar um pouco sobre como o Espírito Santo ele operava através dos apóstolos, capacitando-os para curas, por exemplo, dando a eles coragem para que eles pregassem o evangelho, propagassem as mensagens de boas novas e vários outros exemplos. Eu não quis trazer muitos aqui para a aula não ficar muito longa, não ficar muito cansativa. Mas se você tiver um interesse maior, eu até recomendo que você acompanhe na lição da revista. Nós estamos estudando a lição de número 47, e lá tem uma descrição detalhada de capítulo por capítulo sobre alguns acontecimentos que são descritos com os apóstolos. E eu acho que vale a pena a leitura para você ter um entendimento um pouco melhor sobre todos os relatos que são feitos no livro de Atos. Como a gente já falou lá no começo, o personagem principal do livro é o Espírito Santo, porque ele é o protagonista realmente de tudo o que aconteceu naquela época. Porém, no decorrer da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma transição, podemos dizer assim, quanto ao personagem que é narrado. Então, nos capítulos iniciais do livro, a ênfase maior, o enfoque, está sobre Pedro. Já a partir do capítulo 9 até o capítulo 12, Pedro e Paulo vão dividir a atenção no decorrer da narrativa. E então, na parte final do livro, que é do capítulo 13 até o 28, a ênfase vai ser realmente na vida, nos acontecimentos, nos relatos que aconteceram com Paulo. E assim, eles vão contar diversas histórias, diversos acontecimentos que aconteceram com esses apóstolos, os quais foram capacitados através do Espírito Santo para a propagação da mensagem do Evangelho, implantação de novas igrejas. Então, são realmente muitos acontecimentos descritos no livro de Atos. E aí, pessoal, com isso, então, a gente tem essa visão bem geral, mas eu acredito que é a visão principal sobre o que o livro de Atos nos traz. O livro de Atos, ele revela como ocorreu a expansão da igreja após a ascensão de Cristo. Ou seja, após o ministério de Cristo aqui na Terra, após a sua morte, após a sua ressurreição e após a sua ascensão aos céus, os apóstolos iniciaram a atividade de propagação da mensagem do Evangelho. Eles começaram a ser testemunhas de Cristo. E o livro de Atos vai mostrar como ocorreu essa expansão. E uma coisa muito interessante é que o sucesso da igreja se deve exclusivamente à ação do Espírito Santo. É claro que os apóstolos eles têm uma importância no acontecimento da história, mas somente porque eles se deixaram ser usados e eles foram usados pelo Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, o sucesso da igreja, a expansão da mensagem das boas novas não teria tido sucesso, não seria eficiente. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a confirmação de que o Espírito Santo é o protagonista, é o personagem principal do livro de Atos. E aqui eu encerro com esse versículo que nós já comentamos nos slides anteriores, já falamos sobre ele, mas eu acredito que ele é o versículo-chave para ter um entendimento geral sobre o livro de Atos. Mas ele fala, Jesus falando, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, os apóstolos foram testemunhas de Cristo inicialmente em Jerusalém,
na Judéia e na Samaria, e por fim para as outras nações da terra. Foi essa a forma da propagação da mensagem do Evangelho. E o que é mais interessante, o versículo termina falando, até os confins da terra. E a igreja de hoje tem a função de continuar em direção aos confins da terra. Ou seja, nós somos protagonistas da história, pois temos a função de propagar as mensagens de boas novas, sermos testemunhas de Cristo. Então, esse livro conta a história de como a igreja primitiva se iniciou, qual foi a atividade, os acontecimentos iniciais com os apóstolos após a morte de Cristo, mas também nos serve como inspiração, nos serve como um incentivo, um estímulo para que nós continuemos a função dada a Jesus inicialmente para os primeiros apóstolos, mas para nós também, de continuarmos como sendo testemunhas de Cristo, propagando a mensagem das boas novas até os confins da terra. Então, eu agradeço pela sua atenção, eu espero que a aula tenha sido clara, o conteúdo tenha sido passado de uma forma objetiva, esclarecedora, e caso tenha ficado alguma dúvida, algum questionamento, se você tiver algum comentário e quiser compartilhar aqui com a gente também, fique à vontade, é só deixar seu comentário escrito aqui, e aí nós podemos discutir melhor, tá certo? Então, agradeço mais uma vez pela sua atenção, te desejo uma ótima semana, que Deus te abençoe e até a próxima aula.